Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Este é o 27º vídeo do curso de React Native. E neste vídeo você vai aprender como usar o componente Switch no seu aplicativo usando React Native. E o que é o componente Switch? Esse componente ele recebe basicamente dois valores. Seria, por exemplo, sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, basicamente é um valor booleano, desligado ou ligado. Para entender melhor, eu vou dar um exemplo aqui do Android. No Android, se você entrar nas configurações do sistema e entrar no item notificações, você vai ver aí uma lista de aplicativos onde você pode permitir quais aplicativos podem emitir notificações ou não no celular do usuário. Então aí a gente vê que o switch, ou você pode deixar ele desligado ou ligado. Por exemplo, aqui tem o aplicativo Evernote. Ele está ligado, então significa que o Evernote ele pode emitir notificações na tela do usuário, assim como o Facebook. Então é isso, para isso que serve o componente Switch. Então ele é bastante usado, até o próprio sistema Android usa, sem contar que os próprios aplicativos também usam o componente Switch. Outro exemplo é o aplicativo Keep do Google, né? O aplicativo de notas que a maioria conhece. Aqui é a tela de configurações do aplicativo Keep. Então dá para perceber que ele usa bastante switch aqui, aqui, aqui e aqui. Se você for ver, para ativar o tema escuro, ele também usa esse tipo de componente. E aqui ele está desligado. Se você clicar, você vai ligar. E aí ele vai ativar o tema escuro. Olha aí a próxima tela. Aqui o switch está ligado. Então a partir do momento que o usuário clica, ele já muda a interface, a aparência do aplicativo Keep. E ele fica com fundo preto e o texto claro, que é o modo dark, né? Modo escuro. E esse componente você pode usar também na tela de configurações do seu aplicativo para definir a aparência e até mesmo o comportamento do aplicativo no celular do seu usuário. E você pode usar também o componente Switch num formulário de cadastro. Você pode ter uma tela de cadastro no seu aplicativo, onde o usuário coloca nome, endereço, e você pode ter ali uma opção, por exemplo, brasileiro. E aí você coloca um switch. Se tiver desligado, significa que ele é estrangeiro. Se tiver ligado, significa que ele é brasileiro. Então é nesse momento que você percebe como e quando usar esse componente. É quando você tem duas opções, desligado ou ligado, né? Não e sim, falso ou verdadeiro. Então é um componente bastante usado e eu vou te mostrar como você pode criar esse componente usando o React Native, tá bom? Então vamos lá para o código. Eu estou aqui com o VS Code, o emulador já aberto. E aqui eu tenho a classe principal do meu aplicativo que chama app. O app é a primeira coisa que é executado quando o aplicativo é startado. E aqui ele está com uma view sem nenhum componente, por isso que ele está com uma tela em branco. Então a ideia é, eu vou colocar um componente switch bem no meio da tela, para desligar e ligar, e vou colocar um texto para trocar de desligado para ligado, para a gente poder capturar o valor que o usuário está trocando quando ele está lidando com esse componente, tá bom? Então, como eu quero que o componente fique no centro, eu vou usar Style Sheet. E aí eu preciso importar. Então, eu vou colocar aqui Style Sheet. E aqui embaixo eu vou criar uma variável de estilos. Eu vou chamar de Styles.
E aí eu uso o componente StyleSheet para chamar a função create. E dentro dessa função eu passo os objetos de estilos que eu vou trabalhar no meu aplicativo. Então eu vou criar um estilo chamado container, que vai ser o estilo principal desse aplicativo de teste. E dentro do container eu vou colocar 3 propriedades básicas. Uma delas é o flex. Vou colocar valor 1. Isso significa que eu vou usar todo o espaço da tela para renderizar o meu componente. Eu vou usar também a propriedade justify content com valor center. O justify content ele é usado para alinhar todos os seus componentes na vertical, né? Ou seja, de cima para baixo. Então eu coloquei no centro e eu vou colocar também a própria align items. E vou usar o valor center também, ou seja, o align items ele é usado para alinhar os componentes na horizontal, ou seja, da esquerda para a direita. Se eu coloquei no centro, tanto justify content e align items no centro, ou seja, no eixo X e no eixo Y, então todos os componentes eles vão ficar centralizados no meio da tela, tá bom? Bom, já criei o componente, já criei a variável styles. Agora eu vou criar uma variável chamada state. E o que é o state? O state é uma variável controlada, né, gerenciada pelo React Native, e ela é usada para armazenar os estados do seu componente. Ou seja, sempre que o seu componente ele precisar mudar de estado durante o ciclo de vida da sua aplicação, você usa state. E esse é o nosso caso, né? O componente switch ele muda de estado, ele passa de desligado para ligado. Então o estado muda, então aí eu uso state. E o state, essa variável state, o ideal é que ela seja criada no construtor da sua classe. Então eu vou criar aqui um construtor. E o construtor ele recebe como parâmetro o props. Esse props são as propriedades, os parâmetros que o seu componente pode receber, tá? E como a classe app é uma subclasse do component, por isso que ele estende o component, ele é uma subclasse, então o correto é você passar esse parâmetro props também para a classe Py. Como que você faz isso? Chamando super e repassa o props para ele. E você precisa fazer isso para o props não ficar indefinido e isso gerar bugs durante a execução do seu aplicativo, tá bom? E aqui embaixo eu vou setar a variável state que eu mencionei para você. Eu acesso usando this.state. E aí eu atribuo um objeto com o valor que eu quiser criar, com o nome que eu escolher. Então eu vou colocar switch value. Esse é o nome que eu criei que vou usar, tá? E vou colocar valor false. E para que eu vou usar esse switch value? Esse switch value ele vai ser o valor inicial do switch, ou seja, o componente app, através da função render, ele vai renderizar o componente switch no meio da tela. Mas ele precisa de um valor inicial. Quando ele aparecer, ele vai aparecer desligado ou ligado, né? Então vou usar esse valor para definir esse estado. E como eu coloquei logo no construtor, que é a primeira coisa que ele executa, né, quando a classe é iniciada, então esse componente ele vai começar no estado de desligado, porque eu iniciei como false, tá bom? Aí vocês vão ver isso quando eu criar o componente aqui na função render, tá?
Bom, já criei o construtor, já inicializei a variável state com o valor que eu criei. Ele vai começar como false, componente switch desligado, tá? E agora eu vou criar a função que vai fazer a troca de estados. Por quê? Porque quando o usuário clicar no componente switch, ele vai ficar trocando desligado, ligado, né? Sim ou não. Então eu vou criar uma função que vai fazer a troca desse valor switch value de false para true e de true para false, que é o valor booleano que eu comentei com você, tá? Então eu vou criar uma variável aqui, ó, que é o toggle switch. E essa variável eu vou atribuir a ela uma função. E essa função que vai fazer a troca de estado. Então ela vai receber como parâmetro um value. Eu criei esse nome, né? Vou chamar de value, que vai ser o valor da troca, né? Aqui ele vai ser ou false ou true, tá? E aqui eu vou colocar o corpo da função que é o valor que vai ser executado, né? Que vai fazer a troca. Tá? Isso aqui é um arrow function, é uma função, tá? Essa função é diferente da função que talvez você esteja acostumado a ver em JavaScript, né? Que é function, abre e fecha parênteses, aí vem o corpo da função. Esse arrow function ele foi criado na nova especificação do JavaScript, no ES6 de 2015. Ele vem sendo muito utilizado. Então, basicamente é o seguinte, o que vem antes da seta são os parâmetros da função. E o que vem depois da seta é o corpo da função, tá? Então, aqui dentro do corpo da função, eu vou manipular o state. Aqui ele está inicializado como false. Então, eu vou trocar esse valor. Eu vou colocar this.setState. Tá? Então, sempre que você quiser manipular o valor do state, você usa essa função setState. E aí você passa para ela um novo valor que você quer alterar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou colocar um novo valor, né? Só que eu não posso deixar false, né? Eu tenho que colocar o parâmetro value. Vou colocar aqui, ó, value. Por quê? Porque é esse argumento que vai ser chamado quando o cliente clicar no componente. Então, esse value ele pode ser false. Então, o setState ele vai atribuir false. Ou ele pode ser true, né? O usuário ligou o componente switch. E aí o value vem true, aí você seta no state o valor true. Aqui no render você vai ver como que eu vou chamar essa função, tá bom? Bom, é isso, já criamos o construtor, inicializamos o state, eu criei a função que vai ser chamada, responsável pela troca de estado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um componente texto e eu vou escrever os valores de ligado e desligado na tela, para a gente ver a ação sendo feita, né, durante o uso do componente pelo usuário. Então, se eu quero usar o componente text, então venho aqui e importo o componente text. Tá? E aqui eu declaro o componente text. Tá? Pronto. Agora lembrando que eu criei um styles aqui. E como eu vou colocar dentro da view, que seria o meu container principal, o componente text e o componente switch, eu quero que eles apareçam no centro. Então aqui dentro da view eu vou usar uma prop de estilo, que seria style. E dentro de style eu vou usar a variável styles que eu criei aqui. E vou usar o estilo container, ó, ponto container. Porque aí ele vai aplicar o estilo e vai centralizar meus componentes
no meio da tela do celular. E aqui no componente texto, eu posso colocar o valor do texto que vai ser apresentado. Mas isso vai ser baseado no valor de state aqui. Porque eu poderia colocar assim, switch ligado, né? Só que aí ele sempre apareceria ligado. Eu tenho que me basear na variável state para saber quando ele vai estar ligado ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um operador ternário. Então primeiro eu tenho que acessar o valor do switch value. Como que eu faço isso? Chamando a variável state e aí eu acesso o valor que está em switch value. Como que eu faço isso? É só colocar aqui, ó, dis.state. Ó, já apareceu a propriedade switch value, né? Então o que eu vou fazer? Se o switch value estiver com o valor true, então aqui eu coloco uma interrogação, ele vai escrever switch ligado. Aí eu coloco 2 pontos. Mas se switch value estiver com o valor false, eu vou escrever o contrário, né? Que seria switch desligado. Então isso é um operador ternário. Isso aí seria um if-else abreviado, é um operador ternário. Ele usa uma interrogação e 2 pontos. O que está antes da interrogação é a condição que ele vai analisar. Então o switch value, eu falei que ele pode ter um valor booleano, false ou true, né? Se for true, ele vai executar essa primeira instrução, ó, switch ligado. Se for false, ele vai executar essa segunda instrução, que está depois desses 2 pontos, que seria escrever na tela switch desligado. Então esse é um if-else abreviado. E agora eu posso, inclusive, carregar esse código lá no emulador, para ver o que vai acontecer. Ainda o componente switch não existe, tá bom? Quando eu renderizar esse aplicativo lá no emulador, ele vai executar o construtor. E aqui eu inicializei a variável state com o valor false, switch value false. Então ele vai começar desligado, tá? Aqui tem a variável que faz a função, né, que faz a troca de estados, só que ela não está sendo chamada ainda. Então o valor state ele sempre vai ficar com switch value false. Então quando ele começar a renderizar e chamar a função render para fazer isso, ele vai criar view, vai colocar um texto, ele vai ver qual é o valor de switch value. É false. Ele começou como false, foi inicializado como false. Então o que ele vai fazer? Ele vai escrever switch desligado. E como ninguém vai trocar esse valor, ele vai permanecer escrito switch desligado, tá bom? Então eu vou salvar. Vamos carregar lá no emulador para ver o que vai acontecer. Ó, o que aconteceu? Como eu apliquei o estilo aqui container, ele apareceu texto no meio da tela. E apareceu desligado. Por quê? Porque o estado inicial é false. Se false, ele vai escrever switch desligado. E vai ficar assim porque eu não estou chamando a função para mudar o estado, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou aproveitar e eu vou aumentar essa fonte. Então eu vou mexer no componente text, né? Para fazer isso, eu posso aplicar uma própria style também em text. E aí, dentro de style, eu posso definir um atributo que é o font size. Vou colocar tamanho 30. Para o texto ele aparecer um pouco maior no meio da tela. Vamos lá carregar no emulador e ver o que vai aparecer. Pronto, ó, ficou bem melhor no meio da tela e uma fonte maior. E agora, para concluir, eu vou no foco do vídeo, que é criar o componente switch. Bom, para criar o componente switch,
eu tenho que importar ele aqui na linha import. Vamos lá, switch, importei, e agora é só usar. Para usar, é só declarar aqui, ó, switch. Pronto, declarei. Para usar o componente switch, é só escrever aí, declarar dentro da função return que está no render. E o switch ele tem duas props fundamentais para ele funcionar. Uma delas é o value. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Value. Então o que esse value faz? Quando você vai renderizar o componente switch, o React Native precisa saber, ele vai começar como? Desligado ou ligado? Então aqui você tem que passar o valor inicial do switch. E qual que é o valor inicial? Está aqui dentro da variável state. Ele está começando como false. Então é só você acessar e passar para o value esse valor. Você faz como? Acessando this.state. E aqui está a propriedade switch value. Qual que é o valor inicial? False. Então a ideia é que o componente, sendo renderizado pela primeira vez, ele vai estar desligado. E aí vem a segunda prop, fundamental também, e é nela que a gente vai associar essa função toggle switch. É essa prop que vai fazer a troca de estado quando o usuário clicar no componente switch. Então essa prop é chamada de onValueChange, tá? E nessa prop eu passo para ela uma função de callback. O que é uma função de callback? Esse conceito de callback ele é do JavaScript. É quando você passa uma função como argumento para outra função para que ela seja executada no momento depois. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu vou passar essa função toggle switch como argumento. Vou colocar aqui, toggle switch. E veja bem, eu não estou executando a função. É por isso que eu não coloquei parênteses. Tá vendo que ela recebe como argumento o valor false ou true? Só que eu não coloquei parênteses. Por quê? Porque eu não estou executando a função. Se eu fosse chamar ela, executar, eu colocaria parênteses e colocaria um valor, né? Passar o argumento. Só que eu não coloquei. Por quê? Porque eu não quero executar. O que eu estou fazendo é passar a referência da função. Isso aqui é uma referência. Eu estou fazendo basicamente o seguinte no componente switch. Estou falando para ele, olha, componente, quando o usuário clicar, eu quero que você execute essa função. É isso. Por isso que eu passo a referência. Então, quando o usuário clicar no componente switch, quando ele estiver passando de desligado para ligado, ele vai ativar essa própria onValueChange. E aí, como ele tem a referência, ele vai chamar a função toggle switch. E aí ele vai passar um novo valor que está sendo alterado. Como ele começou como false, se o cliente, o usuário, clicar no componente, aqui ele vai passar true. Quando chegar aqui em true, ele vai mudar o estado do switch value, ele vai passar a ser true. Quando você faz isso, quando você muda o estado do seu componente, o React Native ele é obrigado a renderizar o seu componente. Então ele chama a função render de novo. Quando ele chamar de novo, ele vai criar esse componente view, vai criar o componente text, vai criar o componente switch. E aí ele tem que atribuir o valor desse componente switch, né? E aí como ele trocou e agora ele vale true, o que vai acontecer? Aqui vai estar o valor true. Então, quando ele vai renderizar na tela pela segunda vez, esse switch vai estar aparecendo como ligado, certo? Então eu vou salvar aqui e a gente vai ver isso acontecendo lá no emulador. Salvei. Vamos renderizar aqui na tela do emulador. Pronto, olha. O componente switch apareceu. Ele apareceu desligado. Se eu clicar, ele vai mudar a cor de cinza, né? Vai colocar uma cor azul.
representando que ele ligou, está ligado. E aí ele vai mudar os textos de switch desligado para switch ligado. Então vou clicar aqui. Olha, ele mudou, ó. Mudou a cor, representando que está ligado, e mudou o texto. Porque ele começou aqui no construtor como false. Aqui em value do componente switch, quando ele foi acessar, o que está aqui? Está false. Quando ele foi escrever o texto, estava false. Por isso que ele colocou desligado. Quando eu cliquei no componente, ele ativou essa prop, onValueChange. Como ele tinha a referência dessa função, o componente switch chamou essa função, passou o novo valor agora é true. Então ele mudou o estado era false, agora ele ficou true. Quando ele mudou o estado, o React Native teve que renderizar tudo de novo. E aí, o teste agora ficou ligado, porque switch value agora é true. E o switch, ele ligou por quê? Porque agora o switch value também é true. Então o valor agora inicial passou a ser true. E agora eu posso ficar trocando de estados, porque ele vai ficar sempre chamando setState quando eu clicar. Ó. Desligado, ligado. Entendeu? Então é assim que você faz para usar o componente switch. E como você consegue pegar esse valor, seja para guardar no seu aplicativo, para usar na configuração ou para armazenar em algum lugar, tá bom? E eu representei isso em componente texto, para ver como você pode pegar essa informação, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui a gente está falando sobre desenvolvimento de aplicativos móveis usando o React Native. Tem mais conteúdo vindo por aí, muito mais conteúdo. Então, para você ficar ligado no canal, é só se inscrever e ativar o sininho aí, tá bom? Obrigado por ter assistido até o final. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!